Eleições 2024. Olá, nesta semana o Jornal da Mix, em parceria com o portal Cidade Blumenau, está entrevistando os candidatos à Prefeitura de Blumenau. Eu, Gisele Scopel e Belmiro Avancini, vamos questioná-los a respeito das demandas da cidade, as principais causas que eles querem defender aqui na nossa cidade, e vamos dar o tempo de 20 minutos para que eles possam explanar o melhor possível tudo que eles têm a trazer para a nossa cidade. Nossa entrevistada de hoje é a candidata Ana Paula Lima, do partido do PT, e ela já está com a gente aqui no nosso estúdio. Ana Paula, seja bem-vinda. Muito obrigada, Gisele, obrigada, Belmiro. Um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e conversando com a cidade de Blumenau neste momento tão importante, que é o momento da grande festa da democracia, que vai acontecer no próximo dia 6 de outubro, onde a cidade de Blumenau e os outros 5 mil e tantos municípios do nosso país vão escolher os seus representantes, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. E é uma honra muito grande também participar desse processo eleitoral, apresentando para a cidade as soluções dos problemas que a comunidade traz para nós. Muito bem, a partir de agora então eu vou fazer a primeira pergunta, candidata, vai liberar aqui, a gente tem 20 minutos para conversar, e a senhora comentou de problemas, eu gostaria de começar falando do SAMAI, né? A gente acompanha o SAMAI já há muito tempo, com problema de falta d'água, todo o verão, não é só no verão, vários momentos de falta d'água, infelizmente o SAMAI sempre envolvido nessa questão de polícia civil, de ações, enfim. Qual é a sua proposta pro SAMAI para minimizar ou resolver o problema, principalmente daquelas comunidades que sofrem com a falta d'água aqui na nossa cidade? Bom, nós já tivemos um final de semana que 17 bairros da nossa cidade ficaram com falta de água. E não foi, às vezes, um dia, 2 dias. Foram até 15 dias com a falta de água. E não somente, assim, os bairros mais distantes. Foi da região norte, mas também da região sul do nosso município. O SAMAI é uma autarquia que já foi premiada, em muitas vezes, pela sua excelência do trabalho executado na cidade de Blumenau. Eu fui servidora pública e o SAMAI sempre foi o diferencial, porque ele tinha uma capacidade, inclusive, de seus servidores fazerem capacitação sempre. Então, a gente chamava sempre que era a elite do servidor público, né? Pela importância dele para a cidade e pela capacidade de atender a nossa população. Infelizmente, nos últimos anos, o SAMAI foi deteriorando, não por causa dos seus funcionários, mas por causa da gestão. Isso nos entristece muito, porque uma cidade como Blumenau, com quase 380 mil habitantes, ela não foi planejada nesses 20 anos. Nós temos 3 estações de tratamento, a última que foi construída foi no nosso governo, então há mais de 20 anos, e a cidade na época tinha 150 mil habitantes. Quase dobrou o número de habitantes e não teve um planejamento para fazer novos reservatórios para atender essa comunidade. Então, por isso que o SAMAI está desse jeito. Então, tem realmente falta de investimentos. O SAMAI tem no caixa 90 milhões de reais, podia ter feito essa previsão do planejamento, da construção de novos reservatórios de água, que a gente chama estação de tratamento, principalmente na região norte da nossa cidade, que é uma região que está crescendo bastante. Mas a população foi morar para lá, as empresas foram para lá, mas o poder público não fez sua tarefa de casa, que é a construção de uma estação de tratamento. O SAMAI precisa ser saneado. Então, a gente quer sanear o SAMAI, rever contratos com as empresas que prestam serviço e, principalmente, planejar para a construção de novas estações de tratamento. Tem recursos para isso. Nós estamos vivendo outro momento no Brasil, onde as portas estão abertas. Nós tivemos aí o programa de aceleração e crescimento. Infelizmente, a cidade de Blumenau não fez nenhum projeto para fazer obras dessa natureza, com investimentos, inclusive, a fundo perdido. Então, nós queremos fazer esse planejamento a longo prazo, porque a cidade está crescendo cada vez. Blumenau é uma cidade de oportunidades, e ela cresce, muita gente vem morar para cá, e o poder público precisa estar atento a esse novo momento que a gente está vivendo na nossa cidade. Outro assunto que Blumenau carece de um olhar mais carinhoso e que a população reclama e sofre bastante é a questão da mobilidade
urbana, né? A gente sabe que existem muitos gargalos. O sistema público, o coletivo, né? O transporte coletivo é o que a gente gostaria de ver melhorar. Mas qual a sua proposta para a mobilidade urbana? Tanto em relação a melhorar a questão dos ônibus, quanto em outros modais. Porque a gente precisa aí de ciclovias, precisa de outras alternativas que também deem a chance das pessoas se locomoverem com maior facilidade. Qual que é a sua proposta? Olha, veja bem, de novo eu vou falar em planejamento, porque a cidade cresceu. A cidade cresceu e não teve planejamento para isso. Mobilidade urbana é outro problema, a questão do saneamento, da questão da educação, da saúde. O que faltou? Faltou pensar a cidade como um todo. A mobilidade urbana não é somente o carro, o transporte coletivo. A mobilidade urbana também é o pedestre, é o ciclista, agora é o patinete, e a gente tem que estar atento também. Então, o transporte coletivo, que nós já fomos referência, nós tínhamos o ônibus que subia lá no última casinha do morro, chamava o ônibus alpino, o ônibus de madrugada, mais horários de ônibus. O que percebemos também? Nós tínhamos 3 empresas, agora temos apenas uma, que é a Blumob, da Piracicabana, que nem é daqui, mas está aqui atendendo a população, e ela, infelizmente, precarizou o atendimento à nossa população. As pessoas deixaram de usar o transporte coletivo e começaram a andar de carro. Por isso que em alguns horários nós temos esses pontos de estrangulamento, que é muito difícil também projetar novas ruas no centro da cidade. Nós temos a Rua 15, a Rua 7 e a Beira Rio. Mas tem também projetos do Blumenau 2030 e 2050 de 120 ruas já planejadas para a cidade e que não foram executadas, que foi pensado em vários governos que passaram, desde a nossa época até o momento. Então, o que faltou também foi executar essas ruas em pequeno, médio e longo prazo para desafogar o trânsito que nós estamos sofrendo aí, passamos muito tempo no trânsito. Então, além do transporte coletivo, a gente também precisa ter esse olhar, porque a cidade cresce e a gente também precisa resolver esses gargalos. O que eu tenho na proposta de governo é que as pessoas moram nos bairros. Se a gente projetar que elas fiquem mais nos seus bairros, como a gente fez com a reurbanização da 15, reurbanizar esses pequenos centros, ali que tenha o atendimento à saúde, a questão da educação, um comércio local, que as pessoas também possam ter ali a viabilidade do seu negócio, nós também vamos ter mini-centros, evitando também os congestionamentos no centro da cidade. Melhorar o transporte coletivo, obras de pequeno, médio e curto prazo que já estão projetadas e pensar também a reurbanização dos 35 bairros da nossa cidade. Quer dizer, levar o comércio... A gente já percebe que hoje já tem muito comércio nos bairros, quer dizer, as pessoas estão vivendo mais nos seus bairros. Mas então, pelo que a gente percebe na sua fala, candidata, seria manter as pessoas mais nos seus bairros para que elas não tenham que vir ao centro da cidade, é mais ou menos isso? Isto, mais perto onde as pessoas moram. Eu fui visitar uma empresa na cidade de Blumenau, tem 200 vagas de emprego. Só que não tem gente para trabalhar, porque não moram lá perto. E o transporte não chega até essas pessoas. Elas desistem do trabalho. A nossa ideia é reurbanizar os bairros. Você sabe bem que muitos bairros da cidade de Blumenau é muito maior do que muitos municípios catarinenses. Então, já são cidades. Esses mini-centros dos bairros é a reurbanização, é o comércio local, é a viabilidade dos pequenos empreendimentos, uma boa padaria, o restaurante, a farmácia, o posto de saúde, a escola, porque ali já são mini-centros. Então, o poder público precisa viabilizar, não precisa mais vir para o centro. E o dinheiro também fica no bairro. As pessoas não precisam mais se deslocar. E quanto mais tempo a gente ficar com a nossa família, nós precisamos também melhorar a nossa qualidade de vida. Precisamos de espaços de lazer, de espaços de cultura. E a vida acontece nos bairros. Sobre turismo, candidata, a gente percebe que municípios próximos a Blumenau têm investido muito em turismo. Vamos pegar o exemplo de Pomerode, tem sido case de sucesso em todo o Brasil, né? Quais as propostas da candidata para aquecer o turismo de Blumenau? Hoje a gente tem muito Outubro. Outubro é um evento consolidado, mas fora Outubro, quais são as suas propostas para a gente melhorar o turismo da cidade? Até aproveitando, né, lembrando dessa versatilidade que Pomerode traz em vários temas, inclusive conseguiram trazer neve
neve para Pomerode, né? E Blumenau vive de uma questão muito em volta da cerveja, né? Esse turismo ele pode ser diversificado. O que a gente pode fazer para que possa atrair um turista qualificado que venha trazer mais recursos para nossa cidade? Pensar o turismo tem que pensar na região também. O turista pode vir para Pomerode, mas precisa vir para Blumenau. Gramado veio aqui copiar o turismo em Blumenau. E hoje ele é uma potência. E hoje nós, com todo respeito a Pomerode, que é maravilhoso, mas o turista não fica mais em Blumenau. Então a gente está ficando cidade dormitório. E nós não podemos viver somente da Oktoberfest. Precisamos dos outros meses. E isso tem sido desenvolvido pelas comunidades locais. A Nova Rússia é maravilhoso, que a gente pode também fazer ações de turismo ali. A Vila Itopava, ontem eu conversando com o Conselho de Desenvolvimento da Vila Itopava, me deram uma série de ideias que podem fazer turismo ali. E a cidade de Blumenau ela já é um potencial turístico. Nós precisamos liderar esse processo para que o turista fique aqui. Mas mas como fazer isso? Com um conselho de turismo. Quem pensa o turismo? Quem é que são as pessoas que operam a área do turismo? Eles precisam ser ouvidos. Então, a nossa proposta também, além disso, é que a gente faça o orçamento e o planejamento participativo com as pessoas envolvidas nesses setores, dos empresários, no setor turístico, no setor do comércio, que a gente possa trabalhar coletivamente juntos, porque juntos a gente consegue resolver todas essas demandas. O teleférico está indo para Pomerode, mas nós tínhamos o projeto teleférico aqui. Nós temos ali vários parques que podiam estar contemplados na cidade de Blumenau. Então, pensar o turismo é pensar maior, é liderar esse processo. Nós temos uma cultura alemã, nós temos os clubes de caça-tiro, nós temos as festas de rei e rainha, que muitas pessoas não conhecem. Nós precisamos dos festivais que aconteceu aqui, o Festival do Teatro Infantil, o Festival Universitário, o Festival da Canção. Isso é turismo, tudo isso é turismo. E o povo brasileiro e também o estrangeiro quer conhecer Blumenau, porque ela é uma referência, ela é uma marca muito importante. E dá para envolver a iniciativa privada nesse processo para que isso seja fomentado? Como acontece em Pomerode, inclusive, Exato. lá tem a VIAP, né? Exato. Sim. A VIP. Exatamente, a VIP, Isso. perdão. A iniciativa privada é de extrema importância. Essa parceria entre público e privado, só temos a ganhar com a cidade. E os empresários daqui pedem isso para a gente, que possa fazer esse canal, né, de escuta, e eles podem ajudar bastante. A Rota em Chamel, em Pomerode, foi através da associação de empresários ali, que construíram juntamente com o poder público. O que está faltando aqui na cidade, além da gestão, planejamento, é muito diálogo. Eu acho que com a conversa, com o diálogo, a gente avança mais. Muito bem. E Blumenau também é conhecida como um polo de informática, né? A gente tem aí a área de TI como referência para o Brasil, para o exterior. Muita gente sai daqui para trabalhar fora do país, né? Então eu queria saber qual é a sua proposta em relação à tecnologia e inovação. Se é possível aí utilizar a tecnologia para melhorar a administração pública e melhorar o acesso dos cidadãos aos serviços municipais. Com certeza, já fomos um polo aqui. O Vale do Silício aqui brasileiro. Perdemos agora para a nossa capital, né? Para Florianópolis, com a capital de startups. Nós temos um potencial muito grande. Tudo começou aqui. A primeira empresa CETIL de processamento de dados foi aqui na cidade de Blumenau. Tínhamos a Feira da Informática. Temos aqui a Bluesoft. Então, assim, o que está faltando? Além da capacitação de pessoas, nós temos o projeto Entra 21, mas nós temos uma demanda muito grande. E nós temos o Centro de Inovação. Eu conheci, por exemplo, o Porto Digital em Barcelona e conheci também aqui em Pernambuco. Nós temos que fazer essa parceria. Nós temos uma estrutura boa aqui, com a nossa universidade também, com o Centro de Inovação, e podemos sim aproveitar essa inteligência na área da tecnologia para avançar, inclusive, na questão da segurança, na gestão pública, na capacitação dos nossos formadores, aproveitar essa inteligência na área da tecnologia, que infelizmente hoje nós temos o potencial, mas nós não temos ainda quem lidere este processo. E nesse caso também da tecnologia, essa parceria entre a prefeitura com as empresas é muito importante, até nessa questão que a Gisele comentou, do acesso do cidadão aos serviços municipais, mas de forma online, né, candidata? Porque hoje a gente percebe que muita coisa, por mais que já esteja bem na internet, vamos lá, mas muita coisa a gente tem que resolver pessoalmente ainda, né? Facilitar, né? Porque muita gente... Facilitar. Por exemplo, a questão
dos nossos desastres ambientais. Agora, o governo federal, em parceria com alguns outros municípios, o alerta que está na palma da mão. Sim. Né? Então, a tecnologia serve para isso. Na área da saúde, por exemplo, pronto atendimento, está na palma da mão. O portal da transparência, que é muito difícil de acessar aqui na prefeitura, precisa ser simplificado para as pessoas poderem acessar. Quanto é que entra na prefeitura, quanto é que é gasto com saúde, com assistência, com a educação, que ninguém sabe. Então, a tecnologia serve para facilitar a vida das pessoas. Eu acho que a gente tem usado muito pouco, né? A gestão pública tem usado muito pouco e pode aperfeiçoar e facilitar a vida do cidadão. Até para saber o horário de ônibus. Que horas que ele vai passar, que hoje a gente não sabe também. Então está aí, a inteligência artificial está aí e nós estamos perdendo espaço para outros municípios, infelizmente. Candidata, sobre o complexo do SESI, né? Agora sendo da Prefeitura de Blumenau, claro que ainda está em trâmites e tal, mas houve uma cerimônia para passar, enfim, aquela coisa toda. Quais são os seus planos para fazer com que aquela estrutura seja bem utilizada e que principalmente ela não gere prejuízo para a cidade, né? Quais são os seus planos para o complexo esportivo do SESI? Bom, primeiro, Belmiro e Gisele, nós precisamos resolver isso aí. Isso ainda não está encaminhado. Não foi ainda passado pela Assembleia Legislativa, há um processo de negociação. Precisa saber qual é o valor que nós vamos utilizar dos recursos municipais para atender esse espaço tão importante, mas eu acredito que Blumenau ganha com isso, né? E a gente precisa também trabalhar, dialogar com a população, o que fazer lá, assim como também no espaço ali no Garcia. Mas é uma boa área para o esporte. Os nossos clubes aqui de futebol, infelizmente, estão jogando ali em Birama, que é o Metropolitano e o Beck. A gente pode utilizar aquele espaço para fazer, inclusive, na área cultural e na área esportiva, que a gente possa também trabalhar com a população, viabilizar ali. Eu acho que na área de esporte a gente pode trabalhar muito, porque é um bom local e que já serviu, inclusive, para começar a questão do nosso paradesporto, que começou lá no SESI. Alguma previsão, a senhora se elegendo, levar alguma secretaria para lá, alguma coisa? Porque é um espaço gigantesco lá do SESI, né? Acho que como eu lhe falei, eu acho que a gente tem que dialogar para ver o que há necessidade. Acho que tem que ser um espaço de esporte, de cultura, de lazer, para aquela região ali também. Candidata, uma questão que a gente se preocupa muito, né, no dia a dia, que é poder andar... Blumenau é uma cidade que hoje, em certas áreas, a gente consegue andar tranquilamente, o celular na mão, coisas que a gente não faz em outros centros, né? Obviamente. Estamos aí chegando aos 400 mil habitantes. E aí eu te pergunto, segurança pública, a gente percebe que com o aumento da população, a insegurança também ela cresce. Existem pontos como Cracolândia que há pouco tempo não existia, né? Sempre existiram pontos, mas cada vez a gente percebe isso crescendo. Qual é a proposta para lidar com isso, embora seja um assunto do governo do estado, mas acredito que como prefeita, né, há essa possibilidade de diálogo e ser incisivo com o governo do estado para trazer isso para Blumenau? A cidade tem que pensar nas mulheres, né, Gisele? As mulheres são um centro que fazem a vida, cuidam dos seus filhos. Como é que uma mulher vai trabalhar e deixar o seu filho meio período à mercê dessas situações? Então, segurança pública também trabalha com prevenção. Se eu vou ter escola em tempo integral, creche em tempo integral, esporte para esses adolescentes, eu vou evitar que aconteça, por exemplo, o que tem acontecido em alguns pontos da nossa cidade. O poder público, tendo esse diagnóstico, ele precisa ter ações ali, de educação, de assistência social, de recuperação dessas pessoas, para que a gente possa evitar que aumente esse número, por exemplo, de dependente químico. A questão da segurança é dever do Estado de proteger, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Se nós temos o diagnóstico da cidade, o poder público tem que atuar nessas situações. Mas Blumenau é uma cidade muito segura ainda, mas precisamos ter atento, por exemplo, a questão dos moradores de rua, que estão dormindo nas marquises. Nós não tínhamos isso. Agora nós temos. Nós participamos de um governo que nós não tínhamos uma criança de rua. Então, no meu governo, eu quero resolver essas situações pontuais, através da educação,
da assistência, da saúde, com essa ligação entre as secretarias para evitar esses problemas. A segurança, eu fui presidente de uma fundação, que era a Promenor, atendíamos quase 10 mil crianças e adolescentes, e esses problemas a gente não tinha na cidade. Então, é protegendo as mulheres, as crianças, que a gente vai evitar a insegurança na nossa cidade. Porque eu sempre digo, ninguém nasce bandido. E a gente precisa proteger as pessoas. É isso aí. Candidata, a gente tem pouco tempo ainda, mas rapidamente eu gostaria que a senhora respondesse no que essa proximidade que a senhora, o seu marido, tem com o presidente Lula e com o governo federal podem ajudar a cidade de Blumenau. Já estou ajudando, trouxe 92 milhões de reais para a cidade de Blumenau. Infelizmente, o prefeito ainda não fez nenhum processo de licitação para a construção de algumas unidades de saúde, também de pavimentação de ruas. Então, é muito importante que, nesse momento, a porta do governo federal está aberta para grandes projetos. Por exemplo, programa de aceleração e crescimento para corrigir e construir as nossas defesas das encostas, que ainda 45 milhões de reais. Eu acho que é importante essa ligação, não somente com o governo federal, mas exigir do governo do estado também mais investimentos na nossa cidade. E o prefeito, a prefeita tem que liderar esse processo. Eu acredito que Blumenau pode muito, mas temos um orçamento de 4 bilhões de reais que dá para fazer muita coisa aqui. Por isso que eu digo, é planejamento e gestão que está faltando na cidade. 30 segundos, candidata, para suas considerações finais. Agradecer a vocês, né? O tempo é muito curto, temos muita coisa para falar, muita solução para dar para os problemas que a gente vem enfrentando na cidade, que as pessoas também nos comentam, mas o nosso plano de governo foi construído coletivamente, ouvindo muito, dialogando muito, para a gente resolver os problemas, principalmente das pessoas que moram nos bairros da nossa cidade. Muito bem. Candidata Ana Paula Lima, obrigada por participar com a gente aqui, ó, faltando 3 segundos ali. Obrigada por participar com a gente aqui nessa iniciativa do Jornal da Mix e também do Portal Cidade de Blumenau, que a gente quer realmente trazer para o nosso eleitor blumenauense a oportunidade de avaliar cada proposta e entender o que o candidato quer e pode fazer pela nossa cidade, com realidade e realmente firmando o compromisso, porque Blumenau merece. Muito obrigada. Obrigada. Muito bem, a gente volta, né, trazendo mais um candidato amanhã, né, Gisele? Exatamente, amanhã mais um candidato para a gente ouvir as propostas e você conhecer mais, o eleitor ficar sempre muito bem informado. Obrigada a sua participação aqui, já compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque compartilhar informação boa é a nossa responsabilidade. Até o próximo.